Como é possível que povos da antiguidade, sem acesso a máquinas modernas, sem computadores e sem tecnologia avançada, tenham construído estruturas tão colossais que até hoje a ciência não consegue explicar? Pense em blocos de pedra com centenas de toneladas, transportados por quilômetros. Pense em templos mais antigos que qualquer civilização conhecida. Pense em cidades inteiras submersas no oceano, desafiando tudo o que acreditamos sobre a história da humanidade. Hoje, você vai conhecer 7 estruturas antigas que, simplesmente, não deveriam existir. Prepare-se porque cada uma delas levanta mais perguntas do que respostas. E talvez, ao final deste vídeo, você também passe a questionar tudo o que aprendeu sobre o passado. 1. As pirâmides de Gizé. O enigma do Egito. Nenhuma lista de estruturas impossíveis estaria completa sem mencionar as pirâmides de Gizé, no Egito. Construídas há mais de 4.500 anos, essas gigantes de pedra são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E com razão. Cada bloco da Grande Pirâmide pesa, em média, 2,5 toneladas, mas alguns chegam a incríveis 80 toneladas, e ainda assim foram empilhados com uma precisão milimétrica. A pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais. Estudos sugerem alinhamento com o cinturão de Órion. Muitos dizem que a explicação está em séculos de trabalho, engenhosidade e muita mão de obra. Mas outros acreditam que talvez houvesse ali um conhecimento perdido, uma técnica que desapareceu com o tempo. E não para por aí. Estudos sugerem que as pirâmides podem ter também um significado astronômico, alinhando-se com o cinturão de Órion. Teria sido apenas coincidência? Ou os egípcios tinham acesso a informações muito além da sua época? No coração da Inglaterra está um dos monumentos mais enigmáticos da Terra, Stonehenge. Círculos de pedras gigantescas, algumas pesando mais de 25 toneladas, erguidas há cerca de 5.000 anos. O que torna Stonehenge tão misterioso não é apenas o tamanho das pedras, mas o fato de que algumas delas foram trazidas de uma pedreira a mais de 200 quilômetros de distância. Como transportar rochas desse tamanho sem rodas, sem caminhões, sem guindastes? E além disso, por que construíram Stonehenge? Muitos acreditam que era um calendário astronômico alinhado ao solstício de verão. A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas a precisão do alinhamento solar e o esforço colossal para erguer aquelas pedras tornam Stonehenge uma estrutura que, honestamente, não deveria existir na época em que foi construída. 3. Puma Punku. O trabalho dos engenheiros impossíveis. Aqui, blocos de pedra gigantes, alguns com mais de 100 toneladas, foram cortados e esculpidos com uma precisão que parece saída de máquinas industriais modernas. Os blocos possuem cortes perfeitos, ângulos retos quase exatos e até encaixes que lembram peças de Lego gigantes. Como uma civilização pré-colombiana, sem ferramentas de ferro, sem rodas, sem sistemas de transporte complexos, conseguiu tal precisão? Alguns arqueólogos afirmam que eram apenas artesãos habilidosos, mas muitos outros se perguntam: será que havia ali uma tecnologia perdida? E mais, Puma Punku é tão enigmático que alguns teóricos da conspiração chegam a sugerir ajuda de fora da Terra. Exagero? Talvez. Mas o nível de engenharia encontrado em Puma Punku não deveria ser possível para a época. 4. Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. Imagine um templo construído 7.000 anos antes das pirâmides do Egito. Agora pare de imaginar, porque ele existe. Estamos falando de Göbekli Tepe. Datado de mais de 11.000 anos atrás, esse sítio desafia todas as noções sobre o desenvolvimento da civilização. Pilares gigantes de pedra, com até 6 metros de altura, foram esculpidos e decorados com relevos de animais. Mas, segundo a narrativa tradicional, nessa época, os humanos eram apenas caçadores-coletores nômades. Então, como explicar um templo tão sofisticado? Göbekli Tepe força os arqueólogos a repensarem a linha do tempo da humanidade.
Será que a religião e a organização social vieram antes da agricultura? Ou será que existia, muito antes do que imaginamos, uma civilização avançada que desapareceu sem deixar vestígios? 5. Os Moais da Ilha de Páscoa, gigantes silenciosos. No meio do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer costa, está a Ilha de Páscoa, lar das enigmáticas estátuas conhecidas como Moais. Cada uma dessas figuras colossais pode pesar até 80 toneladas e medir mais de 10 metros de altura. O que mais intriga é que muitas delas não estão perto das pedreiras onde foram esculpidas. Isso significa que os antigos habitantes da ilha tiveram que transportar essas estátuas gigantes por quilômetros, sem rodas, sem animais de carga, sem máquinas. Algumas teorias sugerem que usaram cordas e balançaram as estátuas de um lado para o outro, como se caminhassem. Outras dizem que foram roladas em troncos. E mais, por que construíram os Moais? Acredita-se que representavam ancestrais divinizados, protetores da comunidade. Mas olhando para aquelas figuras imponentes, uma pergunta ecoa: como um povo isolado, em uma ilha minúscula, conseguiu realizar tal feito? 6. A cidade submersa de Yonaguni, o mistério do oceano. Mergulhadores descobriram uma estrutura colossal submersa a 25 metros de profundidade. Ela parece uma cidade inteira esculpida em pedra. Escadarias, plataformas, colunas e até algo que lembra uma pirâmide. Se for obra humana, teria que ter sido construída há mais de 10.000 anos, quando o nível do mar era mais baixo. Os cientistas estão divididos. Alguns dizem que é apenas uma formação natural, criada pela erosão, mas outros defendem que é claramente obra humana. O problema? Se for obra humana, ela teria que ter sido construída há mais de 10.000 anos. Isso colocaria Yonaguni como a civilização mais antiga já conhecida. E como ela desapareceu sem deixar rastros, exceto por essas ruínas submersas. 7. Baalbek, o enigma dos gigantes de pedra. Ali, blocos de pedra gigantescos, alguns com mais de 1.000 toneladas, foram cortados e posicionados para formar a base de um templo romano. Mas o mistério é ainda mais profundo. Esses blocos colossais já estavam ali muito antes dos romanos. Quem os colocou? Como moveram pedras tão absurdamente grandes que nem mesmo hoje conseguiríamos transportar com facilidade? A teoria oficial diz que era apenas um feito extraordinário de engenharia humana. Mas muitos se perguntam: será que os construtores de Baalbek tinham acesso a técnicas que perdemos? Ou será que estamos diante de algo ainda mais misterioso, uma herança de uma civilização esquecida? E das pirâmides do Egito às ruínas submersas do Japão, passando pelos templos da Turquia e as pedras impossíveis da Bolívia, uma coisa fica clara: o passado da humanidade é muito mais enigmático do que nos contam nos livros. Essas 7 estruturas não deveriam existir para a época em que foram feitas. Elas desafiam a lógica, a ciência e o bom senso. E cada uma delas parece sussurrar a mesma pergunta: será que realmente conhecemos toda a história da humanidade? Talvez exista uma parte perdida da nossa origem, uma era de conhecimento avançado que desapareceu, deixando apenas pedras impossíveis como testemunhas silenciosas. E você, o que acha? Essas construções são apenas fruto da engenhosidade humana, ou são pistas de algo muito maior, talvez até uma civilização esquecida, ou quem sabe, algo que vem de além da Terra?